Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais uma parábola do Senhor Jesus. A parábola que eu vou contar hoje é conhecida como a parábola do fariseu e o publicano. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até 14. Está escrito assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui. Estarei, Senhor, neste instante ministrando a parábola acerca do fariseu e do publicano, e te peço, Senhor, uma unção que possa, Senhor, levar com que eu leve este meu irmão, esta minha irmã que me ouve a refletir acerca desta mensagem de hoje, Pai. Este meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos, quando foi que Jesus contou estas parábolas? Ou seja, esta parábola. Jesus contou a parábola do fariseu e publicano para algumas pessoas que se julgavam justa demais. E por se julgarem justa, estas pessoas desprezavam aos outros. Então, estas pessoas se autodenominavam serem muito justos. Você já ouviu as pessoas falarem assim: eu não sirvo a Deus, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu não preciso de perdão porque eu não cometo pecado. Se auto-justifica. Não é possível saber exatamente em que momento de seu ministério Jesus contou esta parábola. Nós precisamos compreender o significado, o seu significado. As pessoas a quem Jesus dirigiu a sua palavra, isto é, pessoas que se julgavam justas, pessoas que desprezavam os outros, são representadas aqui pelos fariseus. Jesus representa essas pessoas como sendo pessoas fariseu. É claro, então, que o publicano aqui representa, na parábola, os desprezados. Então Jesus usa o fariseu para representar as pessoas que desprezam os outros, e usa o publicano para representar as pessoas que são desprezadas. O significado da parábola do fariseu e do publicano trata acerca da maneira certa que devemos orar a Deus. Se a parábola do juiz, daquele juiz iníquo, e a viúva ensina sobre a importância da perseverança na oração,
Esta parábola ensina sobre a importância do espírito humilde a orar. Qual é a reflexão, então, acerca desta parábola? O desprezado pelos homens foi acolhido por Deus e voltou para casa justificado, enquanto que aquele que o desprezava acabou sendo também desprezado por Deus. A humildade alcança exaltação, amado, mas o exaltado acaba sendo precipitado na humilhação. Precisamos compreender que temos que ser humildes diante de Deus. Não precisamos nem muitas vezes analisar sobre a vida de um fariseu ou de um publicano, porque aqui nos mostra que o fariseu se achava melhor que todo, ele humilhava os outros que ele achava que não era merecedor do amor de Deus. A parábola do fariseu publicano é uma parábola contada por Jesus durante o seu ministério terreno. O significado da parábola do fariseu e o publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Neste estudo, vamos conhecer o contexto explicando significado e as lições que uma parábola de Jesus é muito conhecido entre os cristãos. O texto, ele nos mostra que o fariseu batia no peito, se dizia que ele orava em pé, inclusive em voz alta. O fariseu, em pé, ele orava a Deus em voz alta. Dizia: te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou roubador, não sou corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então o publicano era o cobrador de imposto, amado. E o fariseu, inclusive se achava melhor porque ele dizimava. Quantas orações nós temos visto por aí, as pessoas dizendo para Deus: o Senhor tem obrigação de me abençoar, porque eu sou dizimista fiel. Deus não tem obrigação nenhuma, amados. Porque você foi chamado para ser mordomo de Deus. Tudo que você tem, tudo que você possui, ou tudo que você é, tudo isso você deve a Deus. Aqui nós vemos que Lucas nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesma. Essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros, apesar de ser um grupo indefinido. É muito provável que a sua maioria era constituído por fariseu. Grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Mas também é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos e José de Arimateia, que eram os publicanos, que eram os fariseus, mas eles se converteram, eles amavam o Senhor Jesus. A parábola do fariseu e publicano sucedeu imediatamente após a narrativa bíblica da parábola do juiz Eníquio. Eu não sei se já vos contei a parábola do juiz Eníquio. Eu tenho que examinar os meus áudios para saber
Se eu não contei, estarei contando em uma outra oportunidade. Não é possível saber se de fato Jesus contou as duas parábolas na sequência uma da outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essa parábola em ocasiões diferentes. E Lucas organizou no mesmo capítulo dessa forma. Seja como for, ambos as parábolas estão relacionadas-se e completam-se. Enquanto a parábola do juiz Inico enfatiza a importância da perseverança na oração, a parábola do fariseu publicano destaca o motivo, ou seja, a motivação e o comportamento correto ao orar. A parábola do fariseu publicano é constituída de duas orações feitas por dois homens com dois resultados diferentes. As personagens desta parábola são fariseu e publicanos. O fariseu, ou os fariseus, consistia em partido religioso dos judeus, que era radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou, repreendeu. O Senhor Jesus confrontou e repreendeu os representantes deste grupo pelas suas religiosidades, pelas suas hipocrisia. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, pela fama de piedosos que ostentavam. Eles gostavam de exibir suas condições de religioso, fazendo as orações em lugares públicos, ou seja, em lugares públicos. Os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus, que eram empregados dos romanos. Eles exerciam a função de cobradores de imposto, ou cobravam as taxas que eram, no caso, os impostos cobrados pelos romanos. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores, eles eram considerados corruptos. Diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pela sinagoga. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinha acesso por serem judeus. Foi exatamente isto que fez o publicano da parábola de Jesus. A oração do fariseu, o fariseu e o publicano estavam num templo, no mesmo período e com o mesmo objetivo, orar a Deus. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário real do templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente ele orava a Deus. Mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigiu uma oração a si mesmo. Jesus deixa bem claro isso em Lucas capítulo 18, verso 11, que o fariseu orava para si mesmo. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si, consigo mesmo, se orgulhando de si mesmo. Uma oração narcisista. Ah, como eu sou bonito, como eu sou lindo, como eu sou demais. Eu sou aquele que jejua
Eu sou aquele que faço 3 orações por dia. Eu sou aquele que dizima. Ah, eu sou o cara. É dessa maneira que ele estava orando. Estava falando de si, consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário, disse o fariseu que parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Era isso que o fariseu queria mostrar. Ele queria que Deus se orgulhasse de ter um homem tão digno diante dele. O fariseu focava-se em comparar com as outras pessoas, mas ele não fazia no sentido positivo, como por exemplo, se comparando ao homem íntegro como Jó, o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou o profeta Daniel, e a tantos outros. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava que não ser um ladrão, um injusto ou um adúltero. Quando viu um publicano orando, também incluiu em sua lista de desprezado. Sua autoglorificação era a custo da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exigir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia jejum 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas 1 dia de jejum por ano. Apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, está no livro de Levítico, capítulo 16, verso 29, os fariseus, por sua vez, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dia de jejum. Muito provavelmente era disso que ele estava falando. O fariseu da parábola também se orgulhava de pagar dízimo de tudo que possuía. A forma com que a frase está construída no grego indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido, como por exemplo o dízimo dos produtos que ele comprava e de um produto da qual ele havia sido pago pelo próprio produtor. Ele era tão presunçoso em sua intenção que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Mas a oração do publicano foi muito diferente. A oração do fariseu, ele se postou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso, a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado o seu ego e convencido de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontrava e bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê misericordioso para comigo, ó pecador que eu sou. A palavra do publicano foram a mesma do salmista Davi, quando disse: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Salmo 51, verso 1.
O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ter o perdão divino, ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava, a paz de espírito, o repouso sobre ele. O Senhor concluiu esta parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também presente em várias outras passagens bíblicas. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. Voltou para casa perdoado. O significado da parábola do fariseu e publicano é bastante claro. Esta parábola ensina que devemos orar com a atitude correta. A mensagem desta parábola completa o que foi transmitido dos versículos anteriores do mesmo capítulo, falando sobre a parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança, da constância na oração. Precisamos, amados, ter um coração humilde, um coração submisso à vontade de Deus. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.